Olá para você, tudo bem? Eu sou o Eric Martins. Estamos aqui com o nosso irmão Marcos Siqueira. Olá, bom dia para vocês. Muito obrigado por participarem. Bom, o convidado de hoje é um mestre, professor César Eupídio. Nosso professor em prótese aí, que realmente dá aula no que faz. Legal. César, fala um pouco de você pra gente aí. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu trabalho com prótese dentária, né? Realizo prótese dentária há mais de 20 anos no mercado. Eu amo a minha profissão. Fazer prótese para mim não é um trabalho, e sim uma arte. A prótese dentária, ela envolve muita arte, ou seja, para mim uma prótese a gente tenta falar que é a eterna busca da grande perfeição. Então nós tentamos buscar aquilo que a natureza fornece, buscar as características. O que é um trabalho diferenciado, o que é uma prótese bem feita? Uma prótese bem feita é buscar detalhes aonde as pessoas não enxergam aquilo que está sendo utilizado. Não é aquele dente que você utiliza e fala que você está usando um dente central, um lateral, um canino. Nós, no meio da prótese, na linguagem técnica, falando, a gente tem numerações de dentes. Então a gente fala dente 11, que é o central, dente 12 é o lateral, 13 é o canino. Então, hoje, infelizmente ou felizmente na área da odontologia, temos muitos pacientes utilizando prótese, facetas em gerais, que são, a gente brinca que parece mentex. São resinas muito artificiais que as pessoas começam a encapar os seus dentes sem ter uma natureza. Então você pode observar que são sorrisos artificiais. Lá no meu laboratório, a gente tenta buscar o máximo de perfeição que a natureza fornece. Então, a gente foge desse conceito. As nossas próteses são todas feitas numa linguagem, falando para a linguagem mais popular, como se fosse um artesão mesmo. Coisas diferenciadas, onde nós conseguimos colocar características próprias para cada paciente. Ah, legal. Perfeito. Então, o trabalho perfeito do protético é passar desapercebido. Exatamente. Mostrar naturalidade. Sim. Isso varia muito de dente para dente, de pessoa, cor de pele, formato do rosto rosto quadrado, rosto então alongado. Existe um estudo para harmonizar isso. Sim. Na área da prótese, nós temos assim, uma imagem do visagismo. Ah, legal. Isso pode também agregado hoje em vários outros profissionais, tanto cabeleireiro, tipo barba, os barbeiros, a gente fala muito de visagismo. Uhum. Então, na técnica odontológica, a gente sempre deixa bem claro que o dente masculino é um dente mais quadrado, o dente feminino é um dente mais abaulado, mais arredondado. O que você trouxe aí? Tá. Sobre o que você tem aí? Eu trouxe alguns exemplos de modelos impressos para vocês verem. Nós temos no laboratório o sistema digital, onde o cliente ele consegue mandar para nós um arquivo em STL, onde nós não precisamos ter contato com o paciente. A gente abre esse arquivo no laboratório, a gente imprime em resinas 4K. Nós temos o sistema de impressão lá. As nossas impressões para fixa não pode ser prótese para resina em filamento, tá? Para buscar detalhes. Sim. Em cima disso, a gente projeta, no caso aqui é um modelo projetado em resina. Isso é uma impressora 3D, Uma impressora 3D. A gente está falando de tecnologia. Exato. Perfeito. Então na forma leiga, é porque eu já estou contaminado, que eu já fui ao seu laboratório, eu já conheci todo ali e fiquei super empolgadíssimo. Parece um laboratório do Tony Stark. Nossa, que legal. Parece do Tony Stark. Obrigado, Dani. Você recebe o arquivo do seu... O dentista, ele é do Rio de Janeiro. Uhum. Ele escaneou a boca do paciente dele. Exato. Mandou o arquivo para você. Através do e-mail, a gente abre o arquivo. Aí, me empresta essa cinza. Aí, através do arquivo, você manda para a impressora e a impressora imprime... Exato. A boca do paciente. Então, ele consegue, de forma palpável, ter acesso à boca do paciente, independente do lugar que o paciente seja. O paciente pode ser dos Estados Unidos. É legal. Inclusive, no laboratório, a gente atende dentistas do Brasil todo, né? Aqui na região de Sorocaba. Inclusive, temos também dentistas que é de fora do país, que já chegou situações semelhantes.
Ele fez o escaneamento intraoral, mandou, e o paciente estava vindo a caminho para o Brasil. Estava visitando família. O meu cliente também de Sorocaba, ele combinou essa logística. Ele fez lá nos Estados Unidos, pela equipe dele, o escaneamento intraoral, encaminhou para nós. Aí, uma parte interessante lá do meu laboratório, qual é? Nós temos um sistema de ateliê. Então, assim, a gente preza muito pela qualidade, não pela quantidade. Então, eu prezo trabalhar. E sempre falo, nós trabalhamos com os melhores dentistas de Sorocaba e região. Eu convido para os que não são ainda clientes conhecer o nosso trabalho. Vocês vão perceber que lá o paciente tem todo livre acesso ao laboratório também para saber os materiais que nós vamos estar utilizando junto com o profissional. Porque às vezes o dentista ele quer expor para o paciente de uma certa forma para vender aquilo que ele vai utilizar na boca. Ele vai agregar valor ao produto. Exatamente. Ele não vai só vender a prótese. Ele vai falar, ó, você quer ver como que a sua prótese está sendo feita? Exatamente. Você quer confiar? Primeiro ponto, está sendo feito em Sorocaba. A gente pode ir no laboratório, você vai ver que não é um negócio artesanal. Também artesanal é a finalização, né? Isso, o feeling final, a parte técnica, sempre são... eu acho que assim, hoje tem o sistema digital. Sim. Ele viabiliza a praticidade, mas o detalhe final, sempre a diferença do profissional é o feeling, é o pincel, pintura, o glaze final. O glaze é o brilho, né? Que a gente, na área técnica, a gente fala, é o glaze, que é o brilho da prótese. A gente faz os detalhes anatômicos semelhantes àquilo que a pessoa tem. Sim. Então a gente tenta e precisa copiar o adjacente, o dente vizinho. É aquele dente que tem que ser mais próximo ao dente da prótese. Então, o paciente tem uma descalcificação óssea, a gente vai buscar esse detalhe na estratificação. Estratificação é colocar massa no dente, onde eu aplico dente a dente. E isso a gente consegue com o paciente indo até o laboratório. Eu faço o aferimento de cor em boca, faço o mapeamento visual do paciente, eu marco toda a área que o paciente precisa em prótese para fazer isso na boca dele no dia a dia do laboratório. É uma boutique no ramo que você trabalha? Seria uma boutique? Seria um trabalho diferenciado. A minha visão com o meu laboratório não é só entregar um dente para o paciente só vender. Eu quero entregar um dente para o dentista, colocar na boca do paciente dele, e com aquela prótese ele consiga vender outros dentes que a pessoa não está contente. E a experiência, né? E a experiência exatamente em cima de tudo isso daí. A parte importante da gente copiar uma prótese não adianta eu agregar vários detalhes num dente, sendo que a pessoa não tem detalhe algum. Então eu tenho que deixar o dente harmônico, a harmonia do sorriso, entende? Ele tem que ficar muito próximo ao natural. Bom, César, o seguinte, faz o conta que eu sou um dentista, tá? Como que eu acho você? Aonde que eu tenho que... Eu procuro no Google, no Instagram, o que você tem aí? O nosso laboratório está assim no Google, mas também, principalmente nas redes sociais, a gente utiliza muito o Instagram, que é laboratório, né, .César. Tá, aí eu mando mensagem para você lá. Quem que vai me atender? É você mesmo? Tem uma recepcionista? Como funciona? Tá. Como que a ideia do laboratório é uma coisa mais próxima do cliente, até então eu deixo esse contato sempre pessoal comigo mesmo. Ah, você. Exato. Então, assim, lá você vai ter um e-mail, é só mandar um ok, o meu WhatsApp mesmo, que está com o número do laboratório, eu mando mensagem direto para o cliente, aonde o cliente pode marcar uma visita técnica comigo, ou até mesmo ir até o meu laboratório tomar um café e conhecer a estrutura, para se sentir mais à vontade também, saber aonde ele vai trabalhar e mandar os seus trabalhos. Você tá há quantos anos já no ramo? Eu na área da prótese eu trabalho há 22 anos. Nossa. Eu tô 6 anos com o meu próprio laboratório e dou aula há 6 anos atrás também. Comecei a dar aula como... Eu sou professor de formação da Escola de Prótese Dentária aqui de Sorocaba. Eu dava aulas de implante, especialista em implante. E também sou convidado, às vezes, por faculdades para dar aula de anatomia dental no módulo da odontologia, né? Nos cursos de odontologia, eu dou aula de anatomia dental, onde eu também tenho o meu curso próprio no meu laboratório de anatomia odontológica. Ah, legal. Sensacional, né? Nossa. Surpreendeu? É um currículo, né? Surpreendeu, Então, lógico. Legal. Eu gosto muito do trabalho. É muito bom. Vão um dia passar lá fazer umas próteses com nós lá. É um serviço. Se você não conhece o César, é porque ele cumpre com maestria
o trabalho dele. Porque o trabalho perfeito do protético é você não saber que ali tem uma prótese, tá? E o cliente do César é o dentista, não é o cliente final. Então ele se relaciona com os dentistas. Provavelmente você aqui de Sorocaba, que já botou uma prótese, uma faceta, uma coroa, tu faz coroa também? Sim. Uma coroa, você pode ter o produto do César na sua boca, só que você não sabe, tá? Então o público do César são dentistas. Poxa, mas eu não sou dentista, tô super interessado no assunto. Tenho certeza que o César não vai te recusar um café para você conhecer o laboratório dele. Tá, mas o que eu ganho com isso se eu não posso comprar direto do César? O César vai te indicar um dentista da confiança dele para você fazer seu tratamento. E você chegar a ter acesso ao produto do César, que são facetas, são dentes, são coroas, tá? Existem diversos produtos, desde a banana, desde o carro e até o dente. São produtos que dependem de mão de obra, material, cuidado, zelo. Não ache você que todos os dentes são iguais. Não ache. Então o preço também varia. Se você quiser um dente com uma qualidade inferior, que você tenha dor de cabeça daqui a pouquinho, você vai comprar um dente mais baratinho. Se você quiser de melhor qualidade, você vai comprar no lugar mais apropriado. Então pesquise. Na dúvida, se você não tem conhecimento, chama ele no Instagram e pergunta. Fala, César, ó, eu fui no dentista que ele me cobrou 2 mil numa prótese e fui no outro que ele me cobrou 5 mil numa prótese. Por que será diferença tão grande? Exatamente. E isso é interessante você ressaltar, porque o que acontece? A primeira coisa que nós temos que passar para o cliente é segurança do trabalho que o laboratório vai entregar para ele. É nesse momento que a gente vê, tem cliente que ele quer um trabalho ou ele quer um preço. Então, o ideal, qual que é a minha metodologia da ideia de entregar um bom serviço? A primeira coisa, a gente tem um bom trabalho. Eu não trabalho assim com nenhum material, graças a Deus, inferior lá na nossa estrutura. Então, o meu cliente, eu já tento trabalhar na linha ateliê, porque o melhor cliente, ele vai procurar um bom laboratório para que ele agregue tipo um trabalho de exímio para o paciente saia feliz e contente, né? Sim. Então, assim, existem vários leques na odontologia, desde a área da minha profissão, que é técnico em prótese dentária, e desde os profissionais da odontologia também. Não desmerecendo os demais, porém, a gente tem que saber o público que o laboratório quer atingir. Sim. Qual é o público que eu quero atingir? E é o público que eu trabalho. São os melhores dentistas que querem qualidade. Sim. Então, consequentemente, uma pessoa que quer qualidade, ele já não vai preocupado por questão valores. Às vezes, o valor, isso a gente tem a parte que é o financeiro que cuida, né? Então, o paciente, o preço meu não é o preço que o paciente paga. O paciente vai pagar primeiro para o dentista. Sim. E o dentista paga o meu trabalho. Então, se pacientes, nós da área da odontologia, eu técnico em prótese dentária, eu não posso fazer uma prótese direto na boca do paciente. O CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, não permite o técnico trabalhar na boca. A gente está falando de produto, né? Você exatamente. Aqui a venda, eu estou vendendo o produto, que é o dente, para o dentista. O paciente me procurando é normal, eu tenho parceiros de grandes nomes aqui na cidade, né? Então, assim, não vou expor o nome, que são vários que a gente tenta, mas eu consigo delegar, que são amigos. Então, com o passar do tempo, eles são nossos amigos. Então, entrando no serviço, eu encaminho para o dentista, automaticamente o trabalho volta para o meu laboratório. Você vai usar o nosso sorriso, feito, graças a Deus, com os nossos profissionais. Os meus profissionais que trabalham com nós, a equipe, são ex-alunos de formação. Sim. Então, eu, graças a Deus, tentei selecionar eles. Eu sempre, quando dando aula, eu falava, um dia você vai trabalhar comigo. Nessa época, eu ainda não tinha o meu laboratório. Então, eu tenho um profissional que ele, além de protético, ele também é ourives. Ele trabalhava com a área de metálica. Então, as nossas estruturas metálicas, a gente só não faz no laboratório metal, como a gente dá acabamento como se fosse realmente joias. E nós encaramos que o nosso trabalho é joia para o dentista. Às vezes, o paciente dura a vida inteira para poder se organizar financeiramente para um bom trabalho. Então, a gente faz questão que os nossos trabalhos sejam entregues como fosse realmente uma joia. Nós temos blisters
personalizado com o nosso nome do laboratório, onde a gente consegue entregar as facetas para eles em formas todas cuidadosas, realmente dentro de armazenamento em silicona, que ela não tenha vibração com as entregas na hora da movimentação, e o dentista também tem a comodidade de ver os números de cada dente. No começo eu expliquei para vocês que os dentes têm nomenclaturas. Dente 11 é o central, então nos blister a gente já consegue trabalhar com essa organização também para entrega quando o dentista for se organizar na instalação da prótese na boca do paciente. E deixa eu salientar que o zelo e o cuidado que o César tem, muitos dentistas não têm. Então, pela embalagem, você já percebe um pouco da personalidade do profissional. E assim, eu faço muito questão da organização do nosso laboratório, as triagens dos trabalhos, o jeito que eles saem e entram, a gente presta muita atenção em todos os detalhes. Organização, limpeza e prazo. A minha maior atenção com o laboratório, tanto comigo e com a equipe, é prazo. Nós prezamos muito com o prazo da entrega. Sim. Então nós temos que ter qualidade e prazo. Fazer uma logística de triagem antes de o trabalho chegar na bancada para execução, ver se realmente aquele modelo está apto a ser trabalhado. Se às vezes a moldagem não ficou ok do nosso profissional, nós temos que ligar para o dentista automaticamente e falar: doutor, por gentileza, fazer uma nova moldagem, porque senão o trabalho não vai ficar ok na boca. Tá, só para ter uma noção, mais ou menos. Quando Ok. você recebe o arquivo em STL, você recebeu hoje, qual é o prazo? Quanto tempo demora para ficar pronto Certo. um produto? A primeira coisa, quando a gente recebe um arquivo em STL, por mais que é digital, o arquivo ele é como se fosse um revólver, é uma ponta, é um laser que é disparado na boca do paciente, e o profissional tem que passar esse laser lentamente, não pode passar com muita velocidade, porque senão vai ter interferência de imagens, vai ter intersecções. Se tiver intersecções, a gente tem uma sobremoldagem, vamos dizer assim. A boca não vai ter a mesma réplica, o meu arquivo não vai estar ok de acordo com a realidade da boca do paciente. Então a primeira coisa que a gente vai analisar é se o arquivo ficou ok. Tá bom. Ficando ok, são 7 dias úteis. A gente conta 7 dias úteis para entrega do Tá, trabalho. então o passo a passo. Você recebe o STL, verifica se tá ok o escaneamento, e manda para impressora. manda para 3D. Pro manda 3D. para impressora. Aí no 3D fica ali suas Aí 4, 5 horas fazendo. Aí o tempo da impressão é o tamanho do arquivo, não é um padrão. Tá. Depende do tamanho do arquivo que o laboratório recebe, que a gente chama um arquivo de STL. Então, as impressoras, nós temos lá várias impressoras no laboratório, onde a gente consegue mostrar para o profissional os detalhes que estavam em boca. Mas é importante saber que não é só com o arquivo digital que a gente trabalha. A gente também trabalha com os analógicos, que é a moldagem convencional, que é sei. super natural receber. E faço muito disso também, né? Então, assim, tanto digital e tanto uma moldagem, ela vai ser analisada antes da confecção. Pelo amor de Deus, me tira essa dúvida. Ele me explicou que não existe só um processo de fabricação para os dentes. Tá? Então existe variação de preço. Existe também o dente gourmet. Como assim? É. Como assim? É isso que eu vou pedir para ele me explicar. Vai, me corrija se eu estiver errado. Tá, tranquilo. A prótese convencional, ela tem essa base metálica. É isso? Isso, né? Deixa eu responder ao Marcos. É uma pergunta interessante. Na prótese temos vários materiais. Essa que o Marcos mostrou tem metal. Então, na linguagem técnica, a gente chama de metalocerâmica. É estrutura. Metal com cerâmica. Seria um esqueleto do dente. Aí existem outros tipos de trabalho que é livre de metal, que chamamos de metal free. Livre de metal. É algum desses? Que são os EMEX. O EMEX, eu não trouxe, eu acho que o EMEX aqui eles estão fixos. O EMEX, o que acontece? Ele não tem estrutura metálica por baixo. Ele é cerâmica 100% pura e nós fazemos apenas a estratificação.
aonde eu tenho um curso pela Ivoclar. A Ivoclar, que é um dos materiais que eu até faço questão de falar, que é o material que a gente utiliza no laboratório. Existe uma estrutura que chama de silicato de lítio. É um material que a gente consome muito no laboratório para fazer as estruturas chamadas de Emex, que é onde a gente faz as facetas através delas. Perfeito. Esse dente aqui, Emerson, você consegue pôr na TV? De novo a mesa? Estão colados aí. Uma dúvida, ó. Esse dente aqui, branco, ele, depois do processo, ele se tornou esse, acabado? Esse que é o modelo de estudo que, quando a gente fez esse trabalho, a gente quis mostrar as possibilidades das cerâmicas dentro de um laboratório. Sim. São dentes envelhecidos. São dentes que uma pessoa jamais queria utilizar na boca. Vocês podem observar que eles estão feios. Eles não estão bonitos. Eles estão amarelados. Eles estão escurecidos. Mas isto quer mostrar que nós temos materiais para buscar a realidade do paciente. Exemplo, se eu pegar um senhor de 95 anos, eu não vou fazer um dente branco do lado para ele que não vai nem combinar. Dentinho se for um paciente Daniel. fumante, eu vou copiar os dentes adjacentes. Se o dente dele é laranjado, amarronzado, cinzentado, eu vou fazer igual é o dente dele. Então, nesse modelo, a gente explica, através disso, que com os materiais que nós temos no nosso laboratório, a gente vai chegar em qualquer situação. Desde um dente jovem a um dente envelhecido. Perfeito. Esse que tem gengiva aí, é uma prótese, uma dentadura? A dentadura é prótese? Como é que é? Isso é um trabalho dentro gengival. É um trabalho que por dentro tem uma estrutura metálica, igual o Marcos mostrou, só que com suporte. E aqui foi feito por minha mão mesmo, mão a mão, com pincel. Não foi nada escaneado, onde eu adiciono cerâmica gotinha por gotinha, dentro da minha cabeça, vamos dizer assim, com o estudo, com o passar do tempo. Tem vídeo? Eu sei como que isso é feito. Não tem. O César, ele é extremamente técnico. O cara é sensacional. Conhecimento, professor, ensina, faz tudo. E graças a Deus e ao tráfego pago, ele conheceu a nossa agência. Exato, eu estava realmente eu sempre busco novos conhecimentos, né? E a ideia minha agora do laboratório é buscar novos parceiros, né? Que venham conhecer o nosso trabalho, porque o que eu estou querendo fazer agora no meu laboratório é fazer igual o Marcos comentou, seria uma boutique, e nós temos o digital, mas também temos o analógicos. Então eu quero agregar detalhes dentro do meu laboratório, eu quero colocar 2 tipos de trabalhos. Então nós temos lá o geral, que são os dentes do dia a dia, os dentes próximos, os dentes mais comuns, vamos dizer assim, falando. E agora nós também temos a nossa linha Premium, que é um trabalho diferenciado, aonde há a possibilidade do dentista ir até o laboratório, trazer o paciente, tomar um café com nós. Aí eu vou fazer o mapeamento na boca do paciente, eu vou pegar um instrumental próprio que nós temos lá, é o espectrofotômetro. A gente vai analisar todas as características do dente do paciente, aonde vou fazer um mapeamento e vou saber quais as massas que eu vou utilizar para ficar 100% igual. Essa visita até o laboratório onde vai ser feito o dente do paciente é uma forma de quebrar a objeção a respeito de preço. Então, você dentista que passou um orçamento para o seu cliente e ele achou que estava caro, você fala, não vou te entregar só um dente. Nós vamos até o laboratório para ele escanear e sair perfeito da forma, na medida do possível. Perfeito só Deus, né? Eu ouvi isso de um ortopedista quando eu quebrei o pé. Ele falou, vai ficar perfeito, doutor? Ele falou, perfeito só Deus. A gente chega próximo. Mas o seu dentista, ele consegue... O seu dentista, ó, tem um dentista para chamar de seu. Então, os seus parceiros dentistas, eles conseguem levar o paciente deles até o seu laboratório para ter essa experiência. Coisa que eu já fui a dentista, nunca fiz coroa nem nada, mas nunca ouvi falar de uma possibilidade dessa. Então, a pessoa para de reclamar por preço, porque ela tem experiência. Ela vai até o laboratório. Ela sabe como que vai ser feito. Tem os testes que ninguém costuma fazer. Aí ela começa a ver para onde está indo o valor do orçamento dela. Exato.
No começo da nossa conversa, eu até frisei que a prótese é a eterna busca da grande perfeição, no caso Deus. Sim. Então, nós não vamos ser um trabalho 100% natural. A gente tenta buscar a natureza. A gente tem massas metálicas, estruturas cerâmicas, emeques, temos vários leques de material para odontologia. Então, com essas variedades, nós conseguimos variedades de preços. Tem que saber o que o dentista está vendendo, o Sim. que o paciente pode pagar, e aí sim nós vamos conversar qual o material que nós vamos utilizar dentro do X orçamento do paciente. Mas se o paciente quiser um dente igual do Firmino, faz também, né? Não, a questão é, o paciente tem que ser satisfeito. Sim. Brancão, tic-tac. nós fizemos uma prótese que o funcionário me chamou e ele falou: César, tem uma joia junto aqui com a observação do cliente que era para colar um piercing. Então, realmente, o paciente mandou um piercing para o dentista, nós fizemos a prótese e colamos um piercing no dente. Fundiu já no dente? Não, daí nós fizemos um procedimento de colagem lá interno, que foi reembasado, que era um material de resina. Aham. Nós, prensamos um dente com uma joia dentro. Prensou e resinou por cima? Exato, que era um piercing. O paciente era uma idosa, tinha suas características pessoais, que foi lá no laboratório, ficou super feliz. Personalizou nível master. Era o que ela queria e tá tudo certo. E nunca mais sai. Paciente feliz, o cliente feliz e o laboratório tá aberto para atender todo mundo e o tempo todo. Nossa, Vou que fazer coisa. o dente e vou mandar escrever aqui, ó, nos 4 primeiros de cima, nossa, e embaixo aqui, ó, agência. Existem Resinar isso. por cima, assim. Eu não sou especialista nessa área. Eu tenho ex-alunos na época que passaram por mim, né, em escolas que tem hoje o laboratório, são especialistas em grills. Eles têm as próteses que os rappers utilizam. Então eles encapam realmente os dentes com joias, com metal, com zircônias. Isso não é minha especialidade. Então existe a parte fixa. Eu sou especialista em prótese fixa no meu laboratório. Existe um profissional que é só de ortodontia, que é aparelho, eu não faço. Então, o que envolve implante, coroas unitárias, enceramento diagnóstico. Antes de fazer as facetas, eu faço os enceramentos diagnósticos, faço um mock-up. O que é enceramento diagnóstico? Enceramento diagnóstico, você passa para o dentista dentista vai moldar o seu sorriso hoje. Eu vou pegar o modelo em mãos, eu vou mudar o seu sorriso, eu vou fazer dente em cima do seu dente. Eu vou encerar, eu vou mudar totalmente o formato, o tamanho do seu dente, o alinhamento. É disso que eu preciso. Aí o laboratório fazendo isso, a gente faz uma muralha de silicone que a gente chamamos de mock-up, que é uma réplica, é uma cópia do meu enceramento. Com essa borracha de silicone que chama mock-up, o dentista utiliza uma resina chamada bisacrílica, onde ele vai inserir dentro dessa muralha, vai chamar você até o consultório dele, vai voltar essa muralha no seu sorriso e ao puxar, você vai ter exatamente o meu enceramento transferido na sua boca em coisas de segundos. Aí vai pedir para você morder, vai fazer o ajuste. Marcos, você gostou do sorriso? Você olha para o seu dentista e fala, perfeito, é isso que eu quero. Dá vontade de abraçar o dentista, o pessoal chora. Nesse momento, você fica com um provisório de um prazo de 1 semana na boca, porque ele é um material não definitivo. Uhum. Essa moldagem, o dentista vai preparar os seus dentes, vai voltar para o meu laboratório, aí eu vou fazer o definitivo. Aí eu vou entregar um trabalho para o dentista nos blisters, onde tem todas as facetas do seu sorriso. Sim. Ele vai arrancar a sua bisacrílica da sua boca, que é o provisório, e vai colar um a um. Aí você sai com o seu dente definitivo lá. Então isso seria facetas Sim. feitas pelo laboratório, estratificadas, onde eu consigo colocar translucidez, croma, textura. Então ninguém vai perceber que você está usando um dente artificial. Existem vários clientes também que conseguem fazer direto em boca. São as resinas compostas, que o dentista não precisa chegar a mandar para o laboratório fazer as próteses definitivas. Só que tem um porém, vai de profissional para profissional. Sim. Então, tomar cuidado que alguns podem sair com aspecto artificiais ou natural, ser um bom profissional. Uhum. Sim. Né? Graças a Deus, no meu laboratório, os que fazem também em boca são assim, excelentes e assim eu consigo até
orientar, às vezes, alguma dúvida que ele tenha em relação à prótese. E em alguns casos que ele quer uma atenção maior, um trabalho mais detalhado, mais personalizado, ele manda para nós e a gente faz o definitivo lá mesmo no laboratório. Voltando sobre essa prótese aí com gengiva. Como que é o processo disso aí? Ele é diferente dos outros? Como é que é? A prótese com gengiva, que é a metalocerâmica, aqui o que acontece? Ela tem gengiva. Então, se a prótese tem gengiva, a gente chama de dento gengival. É onde o paciente tem uma extremidade livre, né? E nessa região foi necessário aplicar uma prótese que fosse igual à cor da gengiva do paciente. Então, tudo a gente trabalha com escala no laboratório. O dentista me mandou uma escala que era referente a essa cor. Então, essa cor não é à toa um vermelhinho mais claro ou um vermelho mais escuro. Ele tem que ser exatamente a cor da gengiva que o paciente tem na boca. Então, com a escala odontológica, que são os materiais, eu faço a estratificação e copio essa gengiva. Então, aqui foi apenas um modelo de estudo que eu trouxe para vocês observarem como que é um implante dentro gengival. Tem uma estrutura metálica por baixo, respondendo a sua pergunta. Aqui, pessoalmente, é muito real. Muito real. É muito real. Parece sempre que tem até a saliva ali, tá molhadinha da saliva. A prótese é isso, ela tem que ser real. Uma prótese bem feita, ela tem que ter toda a função. A prótese não é só beleza, ela tem que ter estética, ela tem que ter função, ela tem que ter adaptação, ela tem que ter uma chave oclusal. Quando nós fechamos a boca, a gente chama de máxima intercuspidação. Todos os dentes têm que se encostar. Todos os dentes têm que se ocluir. Então, uma prótese não é só fazer um dente bonito. A gente tem que pensar primeiramente na função. Então, a gente tem que devolver isso para o paciente. E onde nós tomamos todo o cuidado no laboratório. Tá. Outra dúvida. É claro que o profissional, né, o dentista, ele vai instruir a pessoa. Mas fala para nós aí, você sendo professor, quais os cuidados de uma prótese na boca? Tá. A prótese, mesmo utilizando os melhores materiais, é prótese. Então, sabemos que ela está ou colada, ou parafusada, né, cimentada. Tem prótese por encaixe. Então, que chamamos de attachments, né, que são plugs. Tem muita opção de tipo de prótese e como elas estão fixas na boca. Existem as removíveis, igual eu falei que são várias áreas. Existem que são as PPRs, que é aquelas próteses que tem um grampinho metálico que o paciente tem que tirar e encaixar. Quais os cuidados respondendo? Usar sempre uma placa de mordida, uma placa mio-relaxante, usar uma plaquinha de silicona antes de dormir, para você não ranger os dentes. Existem mordidas que são chamadas de bruxismo. Então, quando nós mordemos o dente, a gente vai morder, chama bruxismo. Tem dois tipos de bruxismo, o excêntrico e o excêntrico. O cêntrico é só aquele que a gente morde. E o excêntrico a gente morde e ainda rangendo os dentes, você faz movimentos laterais. E isso pode causar problemas na sua ATM, que é a alta tensão muscular. A hora que a gente começa a dormir, começa a disparar os côndilos, onde é os ossos que, né, nós temos, que fica dentro da nossa estrutura óssea. Então, é importante usar placas mio-relaxantes. A prótese tem que ter muito cuidado, não ficar mordendo coisas duras, né? Sobre manchas, as resinas têm um tempo de vida mais curto com as cerâmicas, que são as porcelanas. Elas são definitivas. Assim, qualidade dos materiais que a gente utiliza, do material, eu tenho qualidade lá, assim, 100% garantida. Todos os materiais que a gente utiliza, que é a Ivocler, que são das pastilhas, a gente tem garantia permanente do nosso trabalho. César, quebrou, mas tá, quebrou por quê? Foi mau manuseio do profissional, de robô ao instalar o trabalho, o paciente estava com a relação de mordida ok, a chave de mordida estava certo, então tem vários fatores. O material a gente garante e claro, César, teve que fazer algum ajuste, então eu sempre falo para os meus clientes, né? Antes de instalar e entregar a prótese para o paciente, vê certinho a altura, vê certinho que está com ponto de contato. Se não tiver, ele vai ter que desgastar o dente vai ficar aspiroso, é só mandar de volta para o laboratório, que eu não vou cobrar nada por isso, vou fazer o glaze final. Ah, legal. Na maioria das vezes é plug and play, vamos falar assim.
Só que se ele tiver que fazer um ajuste e desgastar a resina que você instalou, tem que mandar de volta para você resinar. Não, ele já novamente, é isso? o dentista já desgasta, já deixa no ponto de bala e devolve para ele só para ele passar um Isso. esmaltezinho. Isso. É isso? A resina, na verdade, todo o trabalho, se eu tiver toda a informação correta, eu trabalho com foto. Então, assim, para não ter esse tipo de problema de ficar indo e voltando no trabalho, eu brinco que é um casamento, é o dentista, o técnico e o paciente. O dentista tem que estar 100% em contato com o seu técnico em prótese. Eu tenho que ter todas as informações como é realmente a boca do paciente. O dentista tem o dever de me mandar a mordida, que é o registro de mordida do paciente. Lá no laboratório nós vamos ter isso em gesso ou em resina, se for em arquivo digital. Nós vamos montar em articulador, onde nós vamos fazer a movimentação do paciente através de dispositivos que temos no laboratório. Com essas informações que o dentista me passa, eu consigo transferir exatamente a mordida do paciente, como que ele abre a boca, como que ele move os dentes pela lateral. Através disso eu consigo fazer um dente que esteja na altura correta. Nossa. Legal, né? Vamos... É muita coisa, né? É muita coisa. Isso aqui é podcast para 5 horas. Meu, tem tudo. Questão Tem um de- robô lá. Questão de termo... Não, quantas impressoras 3D você tem? Eu acho que agora no laboratório eu tô com 6 impressoras 3Ds, eu tenho um scanner de bancada e nós temos também, que é uma máquina que tem que ter, que ela lava os modelos impressos, porque sempre quando a gente faz a impressão dos modelos, todo técnico e todo laboratório que tem as impressoras tem que ter essa máquina. A gente coloca essa máquina num suporte aonde vem como se fosse um liquidificador, aonde que ele movimenta um álcool em movimento rápido lá dentro, que é álcool isopropílico, aonde tira todos os excessos de resina. Então, o técnico dental ele tem que mexer, ele tem que passar um pincel, tem todo um preparo. Não é só imprimir e catar o modelo aqui na mão, não. Tem que fazer um processo. Um processo com cuidado do modelo, né? Sim. Lembrando que são em resinas de alta qualidade, porque não adianta eu ter o meu cliente ter um scanner de qualidade se eu também não tiver um material de qualidade para poder trabalhar em cima disso. 6 impressoras 3D. 6 impressoras 3D. A gente estava falando de um laboratório de dente. Não é um... Tem lugares que tem necessidade de impressoras 3D e não tem. Para fazer o dente, ele tem 6. Então, isso aí é lógico que reflete na qualidade e no valor do serviço. Tá? O valor custa X. Não, mas o nosso prazo é esse porque a gente tem a infra para atender nessa demanda. A gente tem máquinas que conseguem atingir uma qualidade no tempo que você precisa, que se fosse na mão não conseguiria. Achei incrível. Tá, você tem 6 impressoras 3D lá, mas todo o serviço que você faz, você utiliza a impressora 3D? Não. Nós temos o laboratório preparado para receber todo o arquivo digital. Então, como você falou, a gente recebe arquivo de qualquer lugar do mundo, né? É digital, é internet. Só que nós não temos cliente 100% digital. Aonde eu também agrego tudo isso que a gente fez e comentamos sobre o sistema, eu agrego eles mesmo assim no digital. Como assim? Você é o meu cliente que me mandou uma moldagem. Eu vou verter o seu modelo em gesso no meu laboratório. Eu tenho dentro do meu laboratório o scanner de bancada. Eu vou pegar o seu modelo em gesso, eu vou colocar no meu scanner que eu tenho lá no laboratório. Nós temos um scanner, que é um scanner da marca da Amann, que é um scanner assim, ele é um material, ele é um scanner da Alemanha, aonde em 2018 eu tive um treinamento no Instituto Murilo Calgaro, lá em Curitiba, onde eu participei de todo esse treinamento de aprender a manusear esse equipamento. Então, o que acontece? Eu coloco esse material dentro do meu scanner, o scanner vai soltar flashes de laser dentro do modelo em gesso mesmo. Então, em vez que o meu técnico ou eu mesmo senta na bancada e fique vendo detalhes com óculos ou com lupa, eu digitalizo o seu trabalho que não é digital. Eu pego o seu modelo em gesso, digitalizo, crio ele em STL, faço um aumento de lupa, eu consigo deixar
1 milímetro, como fosse uma espessura de um dedo, em tela, para me verificar a adaptação da minha prótese antes de mandar para você. Ah, você faz um scan 3D, então. Eu faço um scan em 3D, eu digitalizo o seu modelo analógico. E amplia. E amplio para fazer a prótese. A prótese começa a partir de um coping. Um exemplo, aqui é uma prótese de uma metalocerâmica. Então, esses azulzinhos são resinas impressa. Tá? Ela sai, né? Aqui o dentista tem um preparo, aonde encaixa a resina. Nesse caso, os dentes foram desgastados para receber essa prótese. Que a gente chama de preparo. Sim. Então, em cima desses azulzinhos aqui, são resinas. Depois, as resinas são fundidas no laboratório. Quando elas são fundidas, ela vira metal. Nesse caso, é estrutura metálica. Então, isto que eu estou te mostrando é exatamente isto agora em metal. Aquilo lá é um projeto daquilo? Ainda do estamos metal? falando, aqui como eu trouxe para mostrar para vocês, é a mesma arcada. Aqui está os copings impressos em resina. Ele vai passar por um processo de inclusão, que é uma técnica do laboratório. Sim. Onde nós fazemos a fundição, aonde a gente transfere em resina para metal. Chama-se fundição. Fundição. Sim, ele derrete o metal no laboratório e Exato. transforma em dente. O laboratório dele tem uma fundição. Sim. Exato. Lá no Vontade de perder laboratório. um dente pra E com a rebarba do dente, ele faz obra de arte. No caso, o Marcos esteve visitando nós, eu tenho uma tela, até voltar, desculpa, acho que eu saí um pouco do foco, ele falou de arte, né? Eu sempre gostei de fazer pintura, eu com 14, 13 anos, eu vendia quadro em Budas Artes, eu fazia várias pinturas e eu mandava para alguns artistas quando fazia aula. Então, quando eu tinha 9, 10, 12 anos, eu tava com um senhorzinho de 60 anos, senhora pintando madeirinha. Eu sempre gostei de fazer artesanato, eu fazia mosaico, eu sempre gostei de arte. O meu laboratório tem arte. A hora que você entra no laboratório, você vai dar de cara com uma imagem do Chaplin, que eu levo no meu slogan do laboratório exatamente assim, que um dia sem sorrir é um dia sem sucesso. Então, isso faz parte do slogan da minha arte. Nas caixinhas sai isso. Tem uma pintura do Chaplin na parede, feita por um artista que é um amigo aqui da cidade, o Furlan. Ele fez uma arte com spray e eu tenho essa arte na minha caixa. Então, assim, o meu laboratório eu encaro 100% como um ateliê. É, isso que eu ia falar pra você agora. É gigante, né? O que você faz. Achei incrível o seu trabalho. Só que agora eu quero conhecer você. Me fala aí, você já contou um pouquinho, mas... Cara, como que você ficou tão grande assim? Conta a sua história. Você fazia quadro, vendia em Budas Artes? Eu sempre, na verdade, gostei de arte. Eu acho que todo... Serviços manuais, Serviço você manual sempre foi sempre. perito. Eu, quando moleque, com 8 anos de idade, na época do jornal, né? A gente tinha um jornal local e meus pais sempre assinou o Cruzeiro do Sul, que é um jornal aqui da cidade. Você é sorocabano mesmo. Sorocabano. E tinha aquelas concursos do melhor desenho. Então, na época, eu fiz um desenho, eu ganhava os concursos de desenho, saía no jornal os desenhos. Então, eu sempre gostava de fazer arte. A vida inteira eu sempre fiz. Serviços manuais. Serviços sempre. manuais. Então, a pintura é uma coisa que eu gosto. Com o passar do tempo, fazendo cursinho, tentando entrar na faculdade, passou assim um start na minha mente de fazer odontologia. Porém, nós não tínhamos recurso, né? Tipo, não teria condição de fazer uma faculdade de odonto. Eu descobri no Senac o curso de técnico em prótese dentária. Então, foi lá que foi meu divisor. Lá no Senac, eu comecei a entender que para fazer uma prótese, eu teria que utilizar a minha arte. E eu já tinha habilidade manual. Então, quando eu entendi que fazer prótese era uma arte, aquilo para mim foi assim, fantástico. E eu não encaro que eu trabalho, eu faço arte. Eu adoro a minha profissão. Eu adoro sair de casa, abrir o meu laboratório hoje, né? Eu tenho o meu laboratório, já trabalhei para vários laboratórios. Eu era gerente, né? Graças a Deus chegava uma época que eu não tinha mais onde expandir. Então, graças a Deus, eu sempre friso isso. Todo mundo pode chegar onde quiser, mas temos que buscar, não querer e ficar sentado. Você tem que buscar, fazer bastante curso, você tem que se especializar, ser uma pessoa diferente, tem que ser a mais, porque profissional é o que mais tem em todas as áreas. Então nós temos que buscar ser um profissional diferente. No Senac, na época, tinha concurso de anatomia. Então eu participava desses concursos,
a gente tinha bastante destaque nos trabalhos que fazia, e os professores começaram a me chamar. Professores que eu participei de aulas, montaram um laboratório e eles me chamaram devagar para começar a trabalhar com eles. Então eu comecei daí a trabalhar com prótese com 17 anos, eu acho que já estava dentro do laboratório, e é isso que eu faço a minha vida inteira. Hoje eu estou com 41 anos de idade, e estou com a minha equipe lá, dou aula, amo o que eu faço, graças a Deus eu conheci o Marcos nesses dias aí, estou aqui hoje no podcast com vocês. Eu convido a todo mundo que queira conhecer, o laboratório vai estar de portas abertas o tempo todo para vocês lá. Eu convido novos dentistas que estejam agora vendo o nosso vídeo, também fiquem à disposição em conhecer o laboratório. Eu gosto de conversar bastante, vocês perceberam, eu falo muito. Professor, né? Professor. Então a gente tem que se envolver. Então o dentista, voltando, ele tem um casamento com um protético e com um paciente. Então, a gente acaba vinculando. Hoje, tenho grandes amigos que são pacientes que utilizaram as próteses que nós fizemos e eles ligam. Então, assim, César, vai vir um trabalho de uma paciente minha da Europa. Isso acontece muito. Por quê? Eu prezo pelo prazo. Então, os meus clientes, como te disse, alguns têm consultório até fora. Esses dias a gente fez uma prótese para um colombiano. Ele tem uma clínica na Colômbia e tem aqui também em Sorocaba. Aí nós fizemos o enceramento diagnóstico para ele, eu tinha prazo para entregar esses trabalhos, então em uma semana eu fiz o enceramento, ele ia viajar para a Colômbia, ele foi, na volta, agora eu fiz os definitivos, ele vai voltar para instalar. Então até quando estiver pronto eu quero postar esses casos aí, e sim, graças ao digital e também a logística de conversa laboratório-dentista. Tá, então para resumir, desde sempre, o César foi um artista. Isso. Tá? Eu gosto. A arte dele se expande, vai além do dente. Quando você vai no laboratório, e não é só na arte não é só no dente, não é só no quadro. O laboratório é lindo, dá banho em consultório. E ainda digo uma coisa, tá? Obrigado. Pode ser que um dentista com um consultório se sinta inibido de levar o paciente dele no seu laboratório. De tão elegante. Sim? Porque é impactante. Então você vê o cuidado do César, você vê que ele é um artista na caixinha. Uhum. O avental, ele me recebeu com avental personalizado. Cara, tudo. Tu vê arte ali, delicadeza em tudo. E quando você para pra pensar e vê que o seu dente ele tá sendo feito por um artista, a mão de obra que ele tem lá é de uma pessoa que era ourives, que fazia joias. Sim. E hoje faz dente. A pessoa fazia joias em ouro. Hoje ela faz dente. Entende a delicadeza, o capricho no negócio? É joias, né? Joias. São joias. Tanto todos que passam pelo laboratório, a gente encara isso como 100% uma pessoa. A gente sabe que por trás disso tem um paciente. Sim. Independente de como que ele pagou, como foi. Às vezes é um sonho. A gente vende sonho. Desenvolver um sorriso para o paciente. Sim. Isso é muito gratificante. Então, é muito gostoso você sentar na bancada, pegar um caso desafiador, transferir isso para o sorriso e o paciente sair ali, tipo, feliz da vida. Sim. Então, é muito legal receber mensagem deles. Eles voltam, às vezes, depois do tratamento, levam lá. A gente é meio gordinho, ainda gosta de ganhar uns presentes de comida, né? Voltam lá, levam pra gente de bolinho de fubá. É um sarro. Eles vivenciam isso daí. O feedback do Google é 100% positivo. Eles têm, assim, um bom retorno. E eu fico muito feliz. Tanto pros cursos, né, que a gente faz. Inclusive, na semana que vem, a gente vai fazer alguns cursos presenciais no laboratório. E como é que faz para se inscrever? Sempre me chamaram pelo WhatsApp. Vai ficar depois, acho que, linkado aqui no nosso podcast. Tanto na descrição quanto no vídeo aqui embaixo. Sim, porque o que acontece? Hoje em dia tem o digital. Só que não adianta você ter todo o sistema no seu laboratório ou até mesmo no seu consultório e não souber fazer anatomia dental. Então, para você transferir o digital, você tem que usar aquilo que você tem no conhecimento, que são as anatomias odontológicas. Tá. Então, para você dentista, de relevância também, porque eu vou explicar, tá, o porquê. Por mais que o César ele queira atender
o máximo de clientes possíveis, ele tem um público-alvo. A gente está falando aqui de delicadeza, artesanato, arte, capricho, requinte, e tudo isso gera investimentos. Então, existe o paciente que ele precisa pôr um dente na boca pelo menor custo possível, e existe o paciente que ele quer realizar um sonho, ele quer perfeição, ele quer que ninguém repare, enfim. Então, da mesma forma que existe o carro popular, existe o carro de luxo. Assim como existe o hortifruti, existe a feira, existe o hortifruti premium, tá? Então, independente do produto ou serviço, existe cada um do seu público-alvo. Então, você, dentista, que se identifica com o serviço do César, que ainda não o conhece, não paga nada para ir lá no laboratório dele. Então, vai no Instagram, clica lá, fala, poxa, César, que legal, cara. Acompanhei você na rede social, no YouTube aqui, vamos tomar um café. E lá tem café, hein? Já falo logo, tem café lá. Tem café. E vai ser muito bem atendido, vou esperar. Eu agradeço demais a oportunidade, o espaço pela visita aqui hoje com vocês. E assim, eu deixar bem frisado isso daí. Um trabalho bem feito, o paciente fica feliz e o dentista também. Então, com um serviço bem feito, a gente faz vários outros sorrisos bem feitos. Sim. Então, assim, importante frisar que um trabalho, ele não pode ser encarado como um problema. Então, você não pode pegar um trabalho, esse caso é complexo, é um caso difícil. Nada difícil, a gente tem que estudar, analisar, discutir as hipóteses de qual material vai ser utilizado, ver qual é a situação que o paciente se encontra, que tipo de prótese o paciente pode adquirir, e a gente vai estar lá preparado para fornecer e indicar o melhor material. Perfeito. César, você tem 30 segundos para falar algo que você gostaria que todo mundo da face da Terra soubesse. Todo mundo da face da Terra soubesse a respeito do seu serviço. O que seria? Olha, falar do meu trabalho como curiosidade ou como aquilo que eu cheguei. Como curiosidade, eu acho importante fazer o que gosta. Quando você faz o que você gosta, quando você agrega conhecimento, estuda, busca em torno daquilo que você gosta, você nunca vai trabalhar. Então, o que é trabalhar? Trabalhar é sentar na mesa, ter um horário comercial, quer ir embora rápido, quer férias. Então, quando você gosta daquilo, você não trabalha, você é apaixonado pelo que faz e consegue desenvolver melhor do seu o tempo todo. O que eu queria frisar é que nada é impossível para ninguém. Se eu conseguir chegar num patamar diferenciado, todo mundo pode chegar. Mas busque, estude, seja diferente, profissional que mais tem na área. E eu tô lá para te ajudar. Se você tem dificuldade de anatomia, eu tô lá para te ajudar, para te atender, dentistas novas. Eu vou estar lá o tempo todo. Eu vou conversar. Eu acho que tem que humanizar o atendimento. Sim. Então, o laboratório lá é mais o atendimento pelo lado humanizado. Eu vou frisar que o meu laboratório não é produção. Eu não trabalho por quantidade, eu trabalho pela qualidade. Perfeito. Já que a gente está falando com dentistas, a gente está falando com o público final também, mas por mais que você queira comprar com o César vai te indicar um dentista, tá? É a mesma coisa, vamos botar o exemplo de carro aqui. Eu vou comprar roda, mas eu vou ter que levar num borracheiro para ele trocar a roda do meu carro. Então eu estou comprando o produto com o César, mas eu preciso do profissional também para fazer a instalação desse produto. Eu estou falando no linguajar popular, assim, para fazer essa analogia, né? Da área de saúde para a área de produto, sim, assim, de varejo. Mas é exatamente isso. É isso, né? É isso. Implante, então lá, no laboratório a gente faz muito prótese sobre implante, protocolo dentro gengival, protocolos de resina, que são as barras metálicas, facetas, eu sou especialista nisso, em desenvolver um sorriso estético, metalocerâmicas que fazemos também, que são as convencionais, que hoje em dia estão ficando um pouco mais para trás, devido à atualidade do mercado, mas ainda é a realidade de muitos. Então, lembrando que a gente atende do A ao C, então realmente isso acontece. Então, vai ser feito tudo do melhor tempo possível, com o melhor material possível. Então, eu sou especialista em prótese fixa, falando para os profissionais. O meu laboratório vai estar aberto o tempo todo lá para fazer mapeamento visual em relação à estrutura do sorriso do paciente, a arcada. Nem sempre vocês preferem que a gente tenha acesso ao paciente. Sim. Pode ir junto com o paciente também a conhecer. Eu tenho essa estrutura para poder te receber lá.
Perfeito. E para você, dentista que está assistindo aqui, um dos objetivos do César é extrapolar essa barreira do marketing, que é o quê? No segmento dele, nós seremos diferenciados, porque nós faremos um marketing que geralmente o laboratório não faz. Então, nós vamos extrapolar isso. Isso por quê? A área dele é um subnicho dentro dos serviços que o dentista faz. O dentista faz dezenas de serviços. O César faz parte de um deles, de alguns deles. Então, o César, para gerar a demanda que ele quer, ele precisa da parceria de dezenas de dentistas para compor o faturamento X dele. Só que por mais que o marketing do César seja maravilhoso, se ele sempre depender do dentista, o marketing dele sempre vai ser o meio do caminho. Porque ele também vai depender de um marketing maravilhoso do dentista. Então, para você, dentista, que busca um marketing maravilhoso, só se você for de Sorocaba e região, pode procurar a gente, que a gente vai fazer esse meio do caminho. Já temos um excelente parceiro para ti. A nossa agência propõe fazer um marketing de valor humanizado, frequente e consistente, onde você não se preocupa com criação de conteúdo, tá? Nós criamos o conteúdo, editamos, cuidamos das redes sociais e fazemos o tráfego pago. O César vai despontar nas redes sociais, espere, gerando desejo do cliente final, de forma que ele indique o dentista à altura dele. Você já viu que o cara é enjoado, o cara é bom. Então, ele não vai indicar qualquer dentista para você. Com certeza não. O cara é exigente. Ele já tem os parceiros que trabalham há anos com ele, sim, com certeza. Então, caso você não tenha confiança e precise da indicação dele para visitar um dentista, clica no Instagram também. Eu quero emendar aqui e te agradecer, César, pela confiança de estar aqui. Empresário é muito offline, né? Então, pra gente aparecer... É fato. É um desafio. Eu agradeço também. É importante ter parado um pouco, né? Sair um pouco da bancada. É bom falar, é bom explicar, porque às vezes a gente fica tanto assim ali focado no trabalho, acaba não deixando um pouco a porta aberta para os novos conhecerem. Então, acho que o Marcos explicou bastante para vocês. Eu vou estar aqui de portas abertas para vocês, o tempo que vocês quiserem me procurar, vou estar ali para te atender da melhor forma possível. Agradeço, Marcos, agradeço. E é isso, fiquem à vontade. Olha, eu tô aqui aprendendo. Eu achei incrível. Legal, né? Que bom. Não sabia que existia um mundo gigante por trás de tudo isso. Eu até tô com vontade de processo, né? De tirar um dente e colocar um. O Eric, ele é engenheiro de produção. É? Então ele estudou muito processo, né? Engenheiro de produção estuda processo. Eu não sabia que tinha tudo esse processo. Eu já imagino o trabalhão que ele fez um dente na minha frente, cara. Ele fez um dente na minha frente. Eu conversando com ele aqui, ó, na bancadinha, fazendo dente, forno, pá. Ele falou aqui o dente. Cara, incrível. Eu queria frisar, eu acabei não falando da fundição por indução. Por indução? Você não tem um cadinho lá derretendo metal e então, você... eu não faço por maçarico, eu tenho uma máquina que derrete. Entendeu? É Tony Stark. É Tony Stark. Alexa, derrete. Ele tem Alexa lá. Eu posso falar, eu posso falar da fundição? Estourou o tempo. Já era. Depois, o legal qual é? Outro podcast. A fundição, a gente usa o maçarico, metal, derrete. Lá não, eu pego a liga metálica mesmo, coloco num suporte, num cadinho. Mas ela vem de redonda? O metalzinho vem igual um tubular, assim. Demora, eu mostro, não tem como. É como se fosse uma caneta cortada no meio, um pedacinho redondo, assim, uma esfera. Aí ela fica lá no cadinho lá dentro. Aí tem essa máquina, a gente abaixa. Aí o que acontece? A hora que o metal começa a derreter, a gente percebe o processo, aonde tiramos do forno o anel, que vai ser onde o metal vai entrar, coloca na boca da fundição, fecha a tampa e dispara. Ela faz um processo de fundição, é força centrífuga. Ela gira da esquerda para a direita, numa alta velocidade. Então o metal que está lá dentro em fase líquida, ela sai do cadinho, em fase líquida, ela sobe, entra dentro do cadinho, com essa força centrífuga. Do molde. Então tudo aquilo que era em resina, que dentro do cadinho do anel tá oco, como se fosse um formigueiro oco, o metal vai encher e vai preencher todo o orifício, aonde forma o dente, a estrutura metálica. Depois vai para o técnico desgastar, lapidar, mão a mão e deixar aqui isso como joia para vocês. Processo.
Cara, tem que ter várias áreas ali. Quer conhecer mais? É. Vai lá visitar, tomar um café. Vai ser Eric, obrigado, irmão. bem Você tá aqui, tá? Obrigado, Eu Eric. que agradeço. Nossa, incrível. Que bom. Parabéns Fico pelo feliz. seu trabalho. Obrigado. E pra você, deixa eu fazer um merchan também desse estúdio aqui que nós estamos. Então, nós estamos aqui no Estúdio Digital TV em Sorocaba, no Jardim Vera Cruz. Então, se você tem interesse de participar, de criar o seu próprio podcast, aqui é o lugar, tá? Aqui é o lugar. Fale com o Emerson. Não estamos aqui à toa, foi uma conexão aqui, Foi Deus, na verdade foi Deus que colocou as pessoas certas nos lugares certos que resultou nisso. Então, Estúdio Digital TV, tá? Eu recomendo. Então, você querendo criar aí seu podcast ou participar de um podcast, eu acho que o primeiro caminho é você procurar o Estúdio Digital TV, tá? Mais precisamente o Emerson. Gente, eu agradeço muito. Muito obrigado por mais um dia, tá? E fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço.